Fala, nação rubro-negra. E o que o Pilhado e o Mauro César falaram do Flamengo realmente é impressionante. Mais especificamente, do Felipe Luiz. Mas antes disso, se você é flamenguista, se inscreve no canal, deixa seu gostei, fala de onde você está falando e bora pro vídeo. Sem mais delongas, saudações rubro-negras. O Mauro também esteve no Maracanã. Mauro, ontem eu senti na torcida uma agonia no Maracanã. Uma agonia. Desde o começo do jogo. Com falta de criação. Você vê que o torcedor estava tenso e, claro, passava isso para dentro do campo. Mas quem está no Flamengo tem que saber jogar com pressão. E foi um jogo muito abaixo para o treinador dar a declaração que deu, Mauro. É assim, é chamar o torcedor de idiota. Agora, vamos lá. Eu repito, para mim quem pede a queda do Felipe Luiz hoje não tem nem que ser levado a sério. Mas para mim a crítica é muito válida, porque o começo de temporada é muito ruim, Mauro. Inclusive os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi mal em todos, nos três, inclusive no que ganhou contra o Vitória, Mauro. Boa tarde. Eu acho que o Felipe estava bem perdido ontem, né? Na coletiva, realmente isso que ele falou não faz o menor sentido. Agora, quando você fala do Cebolinha, você fala da diretoria, vamos dar nome aos bois, não é garantido e caprichoso, não. É José Otto, né? Ele é o diretor de futebol, remunerado, contratado como um profissional com viés técnico e foi quem deixou essa ponta solta aí para o Cebolinha mandar essa pérola no momento mais inadequado. Tem todo o direito ele de querer seguir a carreira dele em algum outro lugar, já que termina o contrato no final do ano, só que ele tem 10 meses de contrato com o Flamengo, né? Então, essa ponta solta acho que evidencia que as coisas não caminham muito bem lá dentro. Não é só uma questão só do campo e bola, tem mais coisas que não estão funcionando muito bem. E tanto ele quanto o Felipe Luiz já foram atropelados pelo presidente quando fez uma reunião com os jogadores e com os dois no sábado passado. Ou seja, por que o presidente entrou em ação? Esteja certo ou errado, não estou aqui discutindo nem essa questão. Porque quem deveria manter as coisas de forma mais organizada não está conseguindo. O técnico e aquele que na hierarquia do clube está logo acima, que é o diretor de futebol. A atuação de ontem foi mais uma atuação ruim, de positivo, se é que podemos assim chamar, acho que apenas o fato do time ter se empenhado. Ontem o time dividiu bola, ganhou disputas de bola, o time ontem competiu, o que não aconteceu no jogo da semana anterior na Argentina. Mas uma atuação muito ruim. O Flamengo não cria situações de gol, cruzou 44 vezes a bola na área adversária e acaba tomando um gol de cabeça no 10º cruzamento do Lanús, que já estava tentando levar o jogo para os pênaltis, né? E acaba fazendo o gol e merecidamente conquistou o título, porque foi um time mais competitivo, mais organizado, que entendeu melhor qual seria a estratégia mais adequada para obter sucesso e mereceu ganhar o troféu da Recopa Sul-Americana. Há de se destacar, por exemplo, a má atuação de vários jogadores, né? O Pedro entra em campo, é difícil entender o que acontece com ele, porque que mesmo num ambiente como aquele, numa necessidade extrema de marcar o gol, o time na situação difícil, ele de novo, quando tem uma chance, tenta colocar, quando poderia tentar um chute mais forte, tentar tirar do goleiro, tenta aquela bola colocada e manda para fora, participando muito pouco do jogo, sem bola, o que ele já tinha corrigido ano passado, parece que teve uma recaída. Curioso também ver o Plata de novo como centroavante, e ele, quando tem oportunidade, não aproveita, porque tem dificuldades enormes nas finalizações. E o Rossi com o Ayrton Lucas formando uma dupla de trapalhões, realmente de fazer inveja, né, aos trapalhões lá do passado, né? Um negócio impressionante, né? Primeiro, assim, a autossuficiência do goleiro do Flamengo, em momentos como o de ontem, que ele sai do gol, toca a bola para Ayrton Lucas, ele poderia mandar a bola para longe ali, a bola foi rifada pelo Lozada, goleiro do Lanús, e ele saiu da área para recolhê-la. Aí ele se oferece para trocar passo para Ayrton Lucas. Se a bola vai no Alexandre, se fosse o Alexandre ali, dificilmente ele devolveria daquela maneira. Mas era Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas está sujeito a chuvas e trovoadas. E nem fez um jogo ruim o Ayrton Lucas, não, hein? Inclusive defensivamente. Eu acho que ele não fez um mau jogo, não. Mas errou no lance capital. Recua a bola mal recuada, a bola num campo molhado, ele escorrega o goleiro e aí o Castilho marca o gol, aliás, mostrando muito recurso, né, para se livrar do Rossi e chutar no centro do gol, sem muita força, mas com força bastante, para que mesmo com o gramado muito molhado, chuva que não parou, choveu o tempo todo, horas antes do jogo, horas depois do jogo, durante todo o jogo, e ela entra mudando bastante ali as coisas, dificultando para o lado do Flamengo. Acho que o Felipe tentou tomar uma escalação meio sem sentido. Durante o jogo as trocas foram estapafúrdias, Cebolinha jogando de ala, de lateral direito. Mas ele queria profundidade para aquele setor, porque não pôs o Emerson Royal, que é um lateral direito.
Aí tirou o Varela, colocou o Bruno Henrique, jogou o Everton Cebolinha para aquele lado, uma maluquice total. Aí virou um Frankenstein, o time era uma bagunça só. Muito mal o Felipe, muito mal o time, exceto pelo empenho que pelo menos foi apresentado, que é o mínimo, né? Se empenhar é o mínimo. Nem esse mínimo foi visto na semana anterior. Agora, resta saber qual é a capacidade que tem um jovem treinador de sair do buraco, de conseguir sair dessa crise e colocar as coisas em ordem. Ele tem agora um jogo só na segunda-feira contra o Madureira, está virtualmente classificado para a final, já saberá qual será o adversário a confirmar essa classificação na segunda, porque o Vasco joga contra o Fluminense no domingo, o Fluminense está em vantagem, venceu por 1-0 o primeiro jogo, e aí vai ter que planejar o quê? A volta ao Brasileiro e jogo do Campeonato Carioca, uma final provável que vai disputar. E essa final ganha um peso maior, porque seria mais um vice-campeonato, mais uma derrota num começo de ano muito, muito ruim. E é preciso entender o porquê de, nesse curto período de tempo, o time ter caído tanto. A história de ter voltado 3, 4 dias antes do previsto para jogar contra o Vasco não cola. Não cola. Você já foi lá atrás, já passou muito tempo e as coisas não estão funcionando. E é difícil entender, por exemplo, por que entra o Léo Ortiz no jogo, como o de ontem, se ele está mal. E está muito mal. E ele erra o tempo de bola na cabeçada que decreta o gol do título, né? Que é o segundo gol do Lanús no jogo. O outro gol já foi o prego no caixão, a vaca já tinha ido para o brejo, mas ali erra também o Léo Ortiz. Outros jogadores erram, mas o Léo Ortiz é o cara que a bola passa por cima da cabeça dele. Já tomou gol assim lá na Argentina, tomou assim no Morumbi contra o São Paulo e outra vez. Ou seja, se ele está tão mal, por que não pôs o Vitão no lugar do Danilo naquela altura, mais jovem, mais inteiro, mais em forma, né? Vigor físico, zagueiro firme, não dá para entender algumas escolhas do Felipe Luiz. Foi muito mal ontem. A coletiva foi um desastre. Falar que fez um grande jogo é uma admissão de total desconexão da realidade. E não foi um grande jogo. Repito, o único ponto positivo foi que o time competiu, correu, lutou. Isso lutou, sem dúvida. Mas só lutar não adianta. Tem que lutar e tem que jogar futebol. O goleiro não fez nenhuma espetacular defesa em 210 minutos de futebol. Fez uma defesa, outra mais difícil, mas sabe, aquelas defesas, cara, o cara fechou o gol. Não teve. O Flamengo não exigiu. E só fez o segundo gol porque o árbitro presenteou o Flamengo com um pênalti que não existiu. Uma cavada do Arrascaeta, numa semana de pênaltis cavados, né? De vários acontecendo. Foi mais um pênalti cavado. E senão o Flamengo sequer teria empatado o jogo, teria sido já batido no tempo normal com um empate de 1-1, não teria nem prorrogação. Mauro, você falou do Rossi, eu até pedi pro Kaique separar, porque não dá para o cara ser displicente sem ninguém chamar atenção também. Porque ontem ele quis ainda afrontar a torcida não estava gostando que ele estava indo pro meio do campo. Teve uma bola que ele ia perder de novo, que ele toca errado, com o jogador do Lanús fazendo pressão nele. Ele erra. E de um jeito displicente. Mas vamos lá. A gente recuperou aqui que eu mandei pro Kaique. Teve um lance contra o Fluminense, que ele entrega o gol. Vamos botar aí na tela, Kaique? Aproveitar que a gente tá só no YouTube e não tá na rádio, pra gente botar na imagem, né? Vamos botar aí na imagem. Você tá com o lance ou não? Me manda aqui. Porque teve contra o Fluminense, tá? Um lance que o Rossi entrega. Teve esse lance de ontem. Teve o lance do Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain. Olha aí, esse é o do Fluminense. Olha a displicência, domíniozinho, querendo usar as duas pernas. Olha o que ele faz. Isso aí foi no jogo contra o Fluminense. Olha que coisa ridícula. Tenta evitar, viu que deu erro, joga pra fora. Não. Ainda tentou fazer domíniozinho com perna diferente. Aí depois tem o do Paris Saint-Germain. Numa final de Mundial, esse cara ia entregar a paçoca. Numa final de Mundial, um dos jogos mais importantes da história do Flamengo. O Rossi vai impedir a saída de uma bola, do jeitinho dele, entrega o gol pro Paris Saint-Germain. Ontem teve de novo e quase teve o segundo. Tem isso também, né, Mal? Alguém precisa chamar a atenção do Rossi, o goleiro, o treinador, e falar, ó, meu amigo, eu quero que saia jogando. Uma coisa é sair jogando, a outra coisa é ser displicente e irresponsável, Mauro César Pereira. Lembrando que ele foi salvo pelo VAR lá no Catar, porque a bola saiu, né? O VAR mostrou que saiu, o gol do PSG não valeu, mas
Foi o mesmo comportamento do Fla-Flu. Ontem, quando o Losada, o goleiro, estoura a bola para o campo de ataque, o Lanús, para afastar o perigo, qual seria a lógica? Quando o Rossi chega na bola, o campo está pesado, não dá para trocar passe. Devolve a bola para o campo de ataque, ou tenta inverter lá para o lado direito, joga a bola para longe e recua, volta para sua meta. Volta para sua posição original. Mas o que ele faz? Ele toca no Ayrton Lucas e faz um sinal e ele fica lhe dando a opção de passe. O Ayrton devolveu para ele. Claro que o Ayrton Lucas errou, foi uma loucura. Mas ele não tem que se apresentar num campo pesado para quê? Para ficar trocando passe. Aí ele escorregou. Quando ele escorrega, o Castilho vai lá e faz o gol. A dúvida que eu tenho é, ele faz isso porque é estimulado a fazer isso ou ele faz isso por conta dele? Né? Porque ontem, quando foi perguntado a respeito, o Filipe Luís disse que não tinha revisto o lance ainda e tal. Não quis falar. Porque não precisa rever o lance. Ele viu ali, ao vivo, em loco. Atrapalhada dos dois. Uma atrapalhada assim. E, repito, ele dá a opção de passe. Então, tocasse no Ayrton, manda para longe. Sai daqui, volta pro gol. Não. Ele fica ali esperando que aconteça alguma coisa, fazendo um gesto, e o cara devolve a bola para ele. Não tinha que devolver a bola. Mas ele não tem que se apresentar. Ele tem que ser ele tem que ser menos inconsequente, ou não ser inconsequente, como ele foi. Nesses lances todos. Ele faz isso toda hora, todo jogo. É que esses 3 aí deu ruim, em todos. Mas em outras ocasiões ele é salvo pelo gongo, alguma coisa acontece, ou no final ele consegue ficar com a bola, mas ele se expõe demais. O que fica muito claro é que o Flamengo contratou um outro goleiro, o André, mas não é um goleiro de peso, talvez venha a ser. Então, claramente ele não se sente ameaçado, ele é titular absoluto. O Rossi é um bom goleiro, um excelente pegador de pênaltis e um inconsequente quando a bola vai nos pés dele. Ele é bom com os pés? É bom com os pés, mas ele tem que entender que tem um limite. E ele extrapola esse limite, compromete o time. Isso é muito grave e é impressionante que nada aconteça. Isso também vai na conta do técnico, claro. O que está acontecendo é porque não está sendo divertido. E agora tem um outro goleiro que eles contrataram. Então, tira o cara do time, barra o cara. Agora, aí fica essa dúvida. Ele é cobrado quando faz esse tipo de coisa? Ou ele faz porque o estimula não jogar com os pés, assumindo esse risco gigantesco que ele assume em momentos como esse? Ali ele condiciona já o jogo. Estava 1-0 no agregado, ficou 2-0. Né? Já não estava simples, ficou mais difícil ainda. E deu um conforto maior para o Lanús, que o Lanús soube utilizar muito bem. Né? Então, muito grave o que aconteceu, seríssimo isso que aconteceu ontem, de novo, mas eu imagino que vai se repetir. Se aconteceu 3 vezes, por que não vai acontecer de novo? Provavelmente vai acontecer mais uma vez. E sobre o Cebolinha, a gente pode falar mais adiante, quando você quiser também. Tem coisa aí que é difícil de entender. A gente vai falar, né, do Cebolinha. Inclusive, eu faço questão de deixar claro, né, sobre o Cebolinha, que ele está aí já há alguns anos, se eu não me engano, 4 vai fazer agora, nunca jogou nada. E agora que está jogando um pouquinho, resolveu trazer aí mais crise para o lado do Flamengo. O Mauro vai falar ainda sobre esse assunto. Ontem até, a gente mostrou aí o lance contra o Fluminense, teve contra o Paris Saint-Germain. Ontem até eu acho que o Ayrton Lucas errou mais que o Rossi. Flávio, Mauro, vocês acompanharam. Eu acho até que o Rossi ele se adianta porque o time joga muito adiantado, né? E ontem o passe de volta do Ayrton Lucas acho que foi curto e ali complicou o goleiro do Flamengo. Acho que ontem nesse gol o erro foi mais do Ayrton Lucas. No lance com o Fluminense ele dominou mal e contra o Paris ele foi evitar uma saída, a bola acabou saindo para a sorte dele, então ele quase arrumou uma consequência pior, evitar um escanteio, ele quase deu gol para o time, mas ontem acho que o Ayrton Lucas que complicou o goleiro do Flamengo. Né? Porque o lance começa naquela bola cruzada lá à direita de uma falta do Flamengo, o goleiro do Lanús espalma, depois ele vai mesmo recuperar a bola e dá um bico para frente. E o Rossi, corretamente, pelo nível de pressão do Flamengo, estava lá à frente, né? E ele toca para o Ayrton Lucas e tal. Aí, como falou Mauro César, eu concordo no caso do Rossi e muitos goleiros, né? Que, gente, o Iniesta não estaria trocando bolas na saída de jogo com uma tal saída apoiada se goleiro fosse. O Messi não sairia driblando, como lembra o Felipe Alves na época do Audax, do
do Diniz, depois ele foi se moldando, sendo um pouco mais responsável no Fortaleza, um pouco no São Paulo também não teve tanto tempo assim, que o goleiro passou a querer sair jogando, passando a bola como o Iniesta, ou driblando como o Messi na pequena área, sendo que o Iniesta não faria isso no passe e o Messi não seria driblando dentro da própria área, né? Então, assim, o Rossi, ele extrapola e tem erros realmente cabeludos, aquele do Fla-Flu, o lance do gol que acabou sendo anulado, porque a bola saiu antes na final contra o PSG, e ontem também, ele tinha que estar lá no primeiro momento para, com a pressão natural, pegar e tocar a bola para o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas talvez não fosse o caso de tocar para trás, até se o Rossi também não tivesse ali para fazer um jogo apoiado, mas meio que já está na cabeça. E deu tudo errado, né? A bola foi mais curta, ele também escorreu, deu tudo absolutamente errado, né? Eu ainda acho, sinceramente, eu sei que no final do jogo já estava um saco, mas o lance que ele é driblado no terceiro gol, ele faz assim, é um negócio que, não estou dizendo para ele dar uma de Fábio Costa, dar uma voadora, derrubar o atacante, mas assim, ele nem pular, ele pula. Eu sei que o goleiro está de saco cheio, acontece, já estava tudo perdido, mas de novo, são ações com um goleiro do nível dele, um goleiro do Flamengo, no Maracanã, levando a virada do Lanús, tem que ter uma atitude melhor. Mas eu acho que também, de novo, é uma coisa aqui, outra ali. Também em relação ao André, eu acho um goleiro que tem potencial, mas não é o caso, né? E já de há muito, mesmo com o Rossi, o Flamengo não tem goleiros à altura do Flamengo, a partir do Rossi. Mauro! Oi, fala, pilhado. Até no gol, no primeiro gol, tá? Ele escorrega e ele vai pra bola que nem uma banana. Também. Ele vai pra bola que nem uma banana. Verdade. E assim, ele fez uma baita a análise que o Mauro César tem é a mesma que eu tenho. Acho um bom goleiro, ótimo nos pênaltis, fez uma Libertadores bárbara, mas já achava que ele deveria ter um substituto à altura ou alguém até, eventualmente melhor, que o Flamengo tem dinheiro, condição para contratar no Brasil ou fora, e estamos falando de um estrangeiro como o Rossi, e o Flamengo acho que deu azar, e aí azar por ter perdido o Hugo Souza, porque o Hugo Souza, de goleiro, é potencial para ser titular do Flamengo. Acho que o Hugo Souza tem mais potencial para ser goleiro do Flamengo, de qualquer time do Brasil na América do Sul, do que o Rossi. Porém, ele errou demais no Flamengo e haveria essa pressão muito grande, né? E o Flamengo erra demais ao praticamente doá-lo para o Corinthians, porque o preço do Hugo Souza, ao final das contas, para ele chegar ao Corinthians, foi irrisório para um goleiro que, insisto, o Hugo Souza, nos últimos anos, é um dos melhores, se não o maior potencial de goleiro que eu vi no Brasil. Por uma série de questões, até do Hugo Souza, a coisa não rolou. Mas se ele não tivesse tido atuações muito ruins no Flamengo, abaixo do nível dele, quando ele virou titular, ele tinha potencial para ser titular, ele não teria sido negociado para fora e o Flamengo também não teria feito um preço tão baixo dos direitos federativos dele para que ele quase que foi dado de graça para o Corinthians, como foi o Hugo Souza. Mas ainda a meta do Flamengo é algo que carece de reforço, como também sou obrigado a concordar com o Pilhado, ainda esse atacante precisa, porque lamentavelmente o Pedro, desde a lesão e operação séria, não consegue ser o Pedro que é fundamental e que tem potencial para chegar lá, inclusive a uma outra Copa do Mundo, não do jeito que tem jogado. Porque, como o Mauro disse, saiu um pênalti lá cavado, Bruno Prado e Flávio Prado. Um pênalti cavado. Foi cavado o pênalti. Porque senão o Flamengo não cria. Senão o Flamengo não faz gol. O Flamengo teve a prorrogação inteira. O Flamengo ficou tocando pro ladinho, cara. Portanto, o que eu dizia, é sério que o Flamengo tá achando bom esse resultado? O Flamengo tá achando bom ir pros pênaltis? Porque ficava tocando pro lado. E aí, para não falar porque tava cansado, foi assim desde o começo do jogo, Bruno e Flávio? Não foi uma grande partida, obviamente, do time do Flamengo. Realmente não foi. Agora, eu entendo que só precisa tomar um certo cuidado para não partir para o exagero, aquilo que eu falei da outra vez. O Flamengo tem que melhorar, vai melhorar, é uma questão de tempo realmente. Ontem era um jogo para o Lanús super importante, ele tem conseguido vencer os times brasileiros. Ele eliminou o Fluminense da Sul-Americana no ano passado, não foi? Deu a final do Atlético. E do Vasco na fase de grupo. Quer dizer, Vasco, Fluminense derrubou o Renato e ganhou do Atlético. E fora o maior de todos, a Grande Ponte Preta, que ele também ganhou na Sul-Americana lá atrás. Então, é um time que... O que ele pode fazer de grandeza? Ganhar, eliminar os times do Brasil. Ganhar do Flamengo é um negócio excepcional. Então, pro Lanús era um jogo de vida ou morte. Aqui no caso do Flamengo, claro que era favorito, tinha tudo para ganhar, mas acho que tem que tudo ser pensado, colocado, mas sem nenhum tipo de exagero. Eu acho, para mim, de novo, o campeonato, o futebol começa